Tchê, galerinha do meu canal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês como mudar a sua rosa deserto para um novo vaso. Isso é muito importante para o desenvolvimento da sua rosa, né? Vou mostrar para vocês, essa daqui foi mudada recentemente, fiz agorinha mesmo. E vou mostrar para vocês o passo a passo desse processo, certo? Hoje nós temos aqui essas belezuras para encantar aqui nosso vídeo, gente. Essa é uma das nossas linhas perfumada, muito cheirosa. Essa daqui foi de semente, estou deixando para matriz para fazer enxerto. Essa daqui é uma rosa pink, né? Com mais de uma camada de pétalas. Foca nessa daqui. Olha a formação de botões dessa planta. Gente, tá perfeita. Isso é resultado de uma nutrição diferenciada, pessoal. Vou mostrar para vocês a importância de um bom substrato, né? Eu sei que você já tem ouvido falar bastante de utilização de areia no substrato de rosa deserto, mas isso não é bom, pessoal. A areia ela é muito pobre em nutrientes e não vai garantir para vocês uma florada dessa. Ela pode até drenar seu substrato para diminuir o apodrecimento. Só que você vai ter raiz pouca desenvolvida, você vai ter uma formação assim, ó. Você não vai encontrar quando você coloca muito areia no seu substrato. Chega só mais um pouquinho aqui para vocês verem como é um substrato ideal, a coloração dele, né? E eu posso estar passando para vocês no próximo vídeo como produzir esse substrato aí na sua casa, certo, pessoal? Esse é um substrato ideal para nossas rosas, é o que utilizamos aqui, temos esse resultado de floração, junto com o protocolo de adubação. Vou mostrar para vocês aqui essa planta, né? Ela já tem 8 meses aqui nesse saquinho, certo, pessoal? Com certeza ela tem raiz até aqui embaixo no saquinho. Olha o tamanho desse saco. Vou mostrar para vocês, chegue mais aqui um pouquinho, nós vamos estar abrindo aqui esse saco, para vocês verem, né, o desenvolvimento dessas raízes. E isso é importante, né? Para quem está no cultivo de rosa deserto, ter raízes saudáveis. Olha o desenvolvimento das raízes nesse saco, pessoal. Isso é o nosso substrato, né? Por que tem essa quantidade de raízes, né? Nós temos uma parcela de matéria orgânica no nosso substrato, que ele ajuda na absorção de nutrientes. E essas raizinhas branquinhas que vocês viram aqui nesse substrato, ela é responsável pela absorção de nutrientes, são conhecidas como as raízes capilares, né? É a responsável pela absorção de nutrientes. Se você tiver a ausência dessas raízes, você vai ter uma planta raquítica que não se desenvolve. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como fazer um transplante com sucesso para o novo vaso, ela não perder folha, não perder botões. Tá vendo que ela já está florada? Você vai ver como é legal, né? Aqui você não tá vendo aqui a formação de cochonilha de raiz, gente. E isso é importante, né? Que sabemos que é um grande problema no cultivo de rosa deserta, a cochonilha de raiz. É um problema que você talvez não visualiza, mas ele está presente no seu cultivo, certo, pessoal? Vamos colocar ela no fundo do vaso, certo? E vamos preencher. Nós podemos até quebrar um pouquinho esse torrão aqui embaixo para equilibrar a altura do vaso, certo? E vamos preencher esse material novo. Vamos preencher com material. E é muito importante você ir colocando o substrato e pressionando um pouquinho ele para dar sustentação para a planta. Você vai colocando o substrato aos poucos e vai dando uma pressionada, certo? No substrato para ele dar sustentação para a planta. Isso é muito importante. O substrato ele tem que ser um substrato drenado, certo, pessoal? Onde ele não acumula água. Você não precisa estar colocando pedra de carvão no fundo do vaso, porque você vai depois ter deformidade nas raízes. As raízes vão se desenvolver, vai encontrar esse bloqueio, e às vezes eu tive problema de comprar plantas e encontrar raízes danificadas porque de excesso de carvão, certo, no substrato. Eu mesmo não utilizo, eu utilizo simplesmente alguns materiais que ajudam na drenagem do solo. E isso é importante você estar fazendo na sua rosa deserta para você ter um desenvolvimento assim, ó, com raízes desenvolvidas, com a formação de copa bonita. Vou entrar com a poda assim que ela desenvolver raiz nesse substrato, porque eu fui transplantei ela recentemente, certo, pessoal? E você vai colocando na borda do vaso e pressionando um pouco para dar sustentação à sua planta. Gente, tem gente que utiliza até uma varinha de sustentação, mas como eu tenho um ambiente protegido, né? Aqui não tem cachorro, não tem galinha assim porque da tela, não tem a presença desses bichos. Eles até andam aqui no quintal, mas na nossa estufa eles não entram. Então não faz medo deixar a planta lá, que ela simplesmente vai se desenvolver tranquilamente.
Olha aqui, gente, chega aqui mais um pouquinho. Olha a formação já dela, um enraizamento perfeito, né? A gente pode dar uma aberturazinha assim, um levantamentozinho do Caldex e já mostrar um pouquinho da belezura dessa planta. E a cada 4 a 5 meses você vai fazendo um levantamento, né, das raízes, para fazer uma semelhança de uma escultura dessas raízes, certo, pessoal? A rosa deserto, o segredo do substrato está aliado com as regas, pessoal. Você não pode molhar todos os dias sua planta, né? Quando ela tem um vaso assim grande, uma quantidade de substrato ideal, você pode diminuir as regas, que isso vai, com certeza, quem tem problema de apodrecimento de raiz, vai parar. E se você está na sua cidade, está num período muito chuvoso, coloque ela num ambiente protegido que pegue uma luminosidade, pessoal, certo? Isso é importante para o seu cultivo. Eu tenho plantas de rosa deserto que tem 7 anos de idade de cultivo em vaso. Chegue mais um pouquinho aqui. Essa planta aqui, ó, né? Você está vendo aqui o desenvolvimento dela. Eu deixei ela um pouquinho fora, ela queimou um pouquinho as folhas, as flores, da chuva, né? Mas olha o desenvolvimento dela, que perfeito. Olha a raiz. Isso em vaso. E eu tenho aqui, ó, nunca tive problema de apodrecimento de raiz, porque o substrato é drenado e eu sempre estou de olho nas regas, viu, pessoal? Esse é o sucesso do cultivo de rosa do deserto em vaso. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por participar de mais um dos nossos vídeos educativos sobre cultivo de rosa do deserto e compartilhe com seus colegas, viu? Muito obrigado.